Senhor, pessoal. Eu sou o presbítero Samuel Gonçalves. Oxe. Quase te enganei, né? Não é Samuel que tá aqui. Tá diferente, eu. né? Tá diferente, Diferente. Tá diferente. Eu sou a Wanda, o Samuel tá aí esperando o filhinho dele chegar, esperando o filhinho dele nascer. Então ele vai ficar muitas noites sem dormir aí. Então ele disse, Wanda, tome conta que eu não vou dar conta. De um filho do podcast, 2 filhos, não vou dar conta, não. Então ele me colocou na incumbência. Pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado, viu? Não vai dar certo. Vai dar certo. Vamos torcer para dar certo, viu? E eu quero saber por que você ainda não se inscreveu neste podcast, que é o melhor podcast que você vai encontrar no YouTube. Pelo amor de Deus, o botão tá aí, ó, na frente do seu dedo. Segue a gente no Instagram, Papo de Escola Bíblica. Você vai encontrar conteúdo só de primeira sobre a Bíblia, tá bom? E, como o Samuel não tá aqui, eu sei que o salário dele vai cair na minha conta, né? O salário de quem apresenta aqui o podcast vai começar a cair na minha conta. Não tem salário não, Wanda. Ué? É tudo de graça. É de graça? Tem que fazer de graça aqui? Aham. E só agora que vocês me avisam? Oxe. Se tivesse um salário nada muito grande, assim, uns 5 mil, acho que dá pra manter mais. Deus é bom, né? Jesus paga bem, de uma coisa eu sei. Paga melhor que Samuel, paga. Paga melhor que Samuel. Samuel é mão de vaca. Não, o Regis tá aí, ó. Não sou eu que tô dizendo, viu, Samuel? Jesus paga bem. Vamos começar um negócio aqui. A gente tá hoje com o Regis. Regis já esteve aqui, né, Regis? Ah, sim, Samuel já esteve aqui. Alguns Se apresente, meses. Regis, mais uma vez, né? Ui. Bom, sou o Regis, sou evangelista aqui na Igreja Assembleia de Deus. Tenho 3 filhos, uma esposa maravilhosa, a Ju. Um beijo, Ju. Ju! E é um prazer estar aqui nesse podcast, né? O melhor de todos, né? O melhor, é o melhor. De todos. O melhor de todos. Você não vai achar outro igual, não. E a nossa lição é interessantíssima, né? Polêmica que só, né, Regis? Exatamente. A lição de hoje vai falar, é a lição 10 da nossa EBD. O título dela é A Sutileza contra a Prática da Mordomia. Mordomia, palavra difícil que só. Mordomia cristã. E eu já quero começar perguntando assim, Regis, qual que é o seu entendimento sobre a mordomia cristã? Olha, a mordomia não é aquela mordomia de ficar no sofá, né? Na mordomia. Não De é. só descansar e esperar alguém servir a gente? Pelo contrário, viu, irmã Vânia? Pelo contrário. A mordomia, na verdade, é uma doutrina bíblica, né? E ela parte de alguns princípios. Primeiro princípio, Deus é o criador e dono de tudo. Tudo, da terra e tudo que nela há, como diz a Bíblia. E nós somos mordomos. Deus, ele deu ao homem, principalmente a nós cristãos, a incumbência de gerir e administrar os bens financeiros, os bens materiais e imateriais, né, que está sob nossa gestão. E aí nós vamos cuidando disso como bons mordomos de Deus, né? E mordomo, se você for ver a etimologia dessa palavra, ela vem do latim, que é major domus, né? Que é administrador de uma propriedade ou de um lar. E então, aí advém a palavra mordomo, que na Bíblia quer dizer que nós somos despenseiros, né, das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E aí vem a parte financeira, vem os bens, vem o nosso tempo, né? Como que eu uso o meu tempo que Deus me dá para o bem da sua causa, né, do evangelho, para o bem social. Então diz pra gente o que é um dispenseiro, então. O dispenseiro, então, na verdade, o dispenseiro é o mordomo gerindo os bens que Deus colocou sob sua guarda. Mais detalhadamente, mais pragmaticamente, é aquele que cuida da despensa, né? Aquele que tira da despensa, do bom tesouro, ele tira itens ali e distribui conforme... Administrando a despensa, então, Exatamente. da igreja, do Senhor, enfim. Exatamente. E começa nos nossos próprios bens, né? No nosso tempo, no nosso dia a dia, dos nossos bens. E aí nós vamos aplicar o nosso dinheiro da melhor forma possível. Então não é só
não se aplica só a quem cuida do dinheiro da igreja. Não, não. Todos nós hoje somos mordomos dos bens que Deus colocou nas nossas mãos. Porque tudo que a gente tem é consagrado a Deus. É essa a lógica? Exatamente. E a lição vai trazer para a gente que uma das formas de ser mordomos e bons despenseiros é dizimando e ofertando na casa do Senhor. Isso, a lição vai ser bem enfática nisso. E nós vamos aí nos divertir hoje aqui com essa Vamos entrar essa lição. nos tópicos interessantes. E é polêmico, hein, pessoal? Isso é Polêmica, gente. Então vamos lá. Já que você diz que faz parte da nossa atividade como dispenseiros do Senhor, ofertar e dizimar na casa do Senhor, então fala para mim, Regis, como é que esses elementos, né, onde a gente exerce a mordomia, que são os dízimos e ofertas, como é que eles servem, como é que eles serviam a igreja antigamente e como que eles servem a igreja na atualidade? Quando falamos em dízimo, isso vai lá desde antes da lei. Há quem diga, Vânia, que fala assim, eu não dou dízimo porque o dízimo é da lei. Não começou lá, então? Não, não é da lei. É muito comum esse pensamento. Na verdade, acho que a maioria pensa assim, né? Assim, né? O dízimo Moisés que instituiu na lei. Então, hoje nós estamos na época da graça. Eu posso gastar à vontade. E não é assim. E não é assim. Você acredita que antes da lei, acho que uns 900 anos antes de Moisés instituir a lei, receber de Deus os 10 mandamentos, Abraão já havia dado dízimo a Melquisedeque, o sacerdote. E se você for lá para Hebreus, já depois que Cristo já tinha subido aos céus, tinha vindo à terra, subido aos céus, o escritor aos Hebreus, ele cita Melquisedeque e essa questão do dízimo. Então, o dízimo ele está expresso antes da lei e também depois da lei, já na época da graça e da igreja. Hebreus capítulo 7, vocês vão ver lá, que tem bem explanado o porquê do dízimo, a quem se deve dar o dízimo e o que isso tem a ver com a nossa vida cristã. Então, essa desculpa de que é da lei e eu não sou mais da lei, por isso que eu não dou dízimo, não funciona mais. Não funciona. A partir de hoje, quem assistir esse vídeo já não pode dar mais essa Não desculpa. pode dar essa desculpa mais. Então, tá bom. Já era. Vocês prestem atenção, tá? Então, assim, nós temos, né, o dízimo já servia a igreja. Então, não é de agora, não é da lei que surgiu, já servia a igreja, já servia o templo, já, né, servia o sacerdote, enfim. Então, assim, algumas situações, assim, já começando a entrar na polêmica, algumas situações que pode fazer com que as pessoas não queiram entregar o dízimo, né? Ou queiram, né? Vamos dizer para os duas situações. Então, vamos pensar assim, uma má gestão ou uma boa gestão pode definir se eu dou ou não o meu dízimo? Olha, pode te levar a ter vários pensamentos, que pode provocar aí talvez uma decisão fora da Bíblia. Mas não é o correto, né? A Bíblia determina que nós sejamos obedientes, né? Porque o dízimo, ele tem alguns princípios básicos que estão por trás, né? Por exemplo, a generosidade de Deus. O dízimo é a 10ª parte do 100% que Deus colocou na nossa mão para que, na qualidade de mordomos e bons despenseiros, possamos aplicá-los na nossa vida, na vida do nosso próximo, na igreja. E aí, assim, de 100%, 10 retorna ao Senhor, né? É entregue ali na igreja. E tem um versículo bíblico que eu gosto bastante, um trecho bíblico, está em 2 Coríntios, capítulo 9, vai do 7 ao 15, e fala assim, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aí mais para frente, nesse mesmo trecho, ele fala assim, que Deus ele dá a semente ao que semeia e também pão para nos alimentarmos. Em outras palavras, o Senhor nos dá 100% de recurso na nossa mão.
né? E isso nós pegamos 10%, que é a semente. Vamos fazer assim uma alusão, uma analogia, né? Os 10% é a semente, a parte pequena. E os 90% é o pão. Ou então é a árvore, os frutos. Nós podemos nos alimentar dele e aplicarmos a nossa vida da melhor forma possível. A semente, ela é devolvida a Deus para que haja nova semeadura. E nesse trecho, fala que Deus, ele dá a semente ao que semeia, ele também dá o pão para aquele que se alimenta, né? Então eu recebo a semente de Deus para semear. Ele também me dá o pão. A semente que eu vou semear vai me trazer pão, vai me trazer fruto, né? Ali nasce o trigo eu faço o pão. Mas já diz também que Deus me dá também o pão. Então não tem por que eu comer aqueles 10%, aquela semente. Outra coisa, a Bíblia diz nessa mesma passagem que Deus faz crescer a minha sementeira, que é o espaço onde eu plantei. Ou então, pode ser entendido também como a quantidade de sementes. Então Deus dá crescimento na sementeira e multiplica os frutos. Então olha quantas coisas Deus nos dá, por sua generosidade. Então aqueles pequenos 10% ali é o mínimo que eu posso fazer. Então, dentro dessas analogias, a gente precisa mudar o nosso entendimento. Então, não sou eu que dou 10% para Deus. Eu só devolvo do que Ele já tinha me proporcionado, é isso? E isso, e mais profundamente, eu entendo ainda um pouco mais diferente, né? Vou te mostrar uma visão que ela é bacana. Eu passei a estudar isso e coloquei diante do Senhor, Ele me abriu a visão. Se nós somos mordomos, nós administramos algo de alguém. Esse alguém é Deus, Ele é proprietário. Então, na verdade, os 10% e os 90% são de quem? Já são dele. Já são dele. Então, não é eu que dou 10% para ele. Ele que me dá 90% do que é dele. Você entendeu? Só a forma de dar que eu pego a semente que está nas minhas mãos e devolvo a ele para um plantio em novas vidas, né? Já é tudo dele. Já é tudo Só dele. vou administrar 90%, 10% é para manter. Exatamente, é tudo dele, né? Amém. E aí ele dá a liberdade de eu usar da melhor forma possível, mas com toda a liberdade, da forma que eu entender, com a minha experiência, os 90%. E isso é maravilhoso. E então, assim, seguindo essa linha de pensamento, né, de administração do que Deus nos dá, eu posso simplesmente decidir onde, para quem e como vou entregar o meu dízimo? Olha, isso a gente ouve falar muito, né? Tive várias conversas com várias pessoas que dizem assim, olha, eu não dou dízimo na igreja, mas eu compro cesta básica e dou em determinado lugar. Em muitos casos, a gente sabe, eu soube que a pessoa não faz isso, na verdade. Não faz, é só uma desculpa. Só mais uma desculpa. Não dá. Mas veja bem, Vânia, né? Nós temos hoje no Brasil aproximadamente em torno de 40% de evangélicos. Entre cristãos católicos e cristãos evangélicos, muito maior. Mas vamos pegar esses 40% de 200 milhões de habitantes, dá quantos? Quem é bom de conta aí? É muita gente, né? Acho que uns 80 milhões, né? De pessoas. O evangelho chegou no Brasil aí no final do século XIX. Eu acho que a gente errou feio nessa conta aí, não? É? São 200 milhões? 200 milhões, 40%? É isso aí. Acho que dá 80 milhões. Já? Acho que sim. 40, é isso mesmo. É isso verdade, mesmo, né? É isso mesmo. Então, Vamos lá. é isso mesmo? Isso mesmo. Só para conferir, informação aqui, fake news, não. Tanquelinha. Então, assim, vocês vão ver os próximos censos, o evangelho está em plena expansão. Isso, assim, começou, o nosso ministério, Assembleia de Deus, começou lá em 1910, no Belém do Pará. E hoje, só a Assembleia de Deus tem 22, 23 milhões de cristãos, né, de irmãos.
Se os irmãos não semeassem nessa obra, como que o evangelho tinha chego com tamanho estrondo, né? Chegou a mim, chegou a você. Hoje nós podemos estar aqui numa sala dentro do templo aqui da nossa igreja e tem irmãos que contribuem, né? Contribuíram, deram seus dízimos e ofertas para que tivesse toda essa estrutura aqui. Igrejas que mantêm escolas, que mantêm programas de filantropia, né? Obras sociais, como a nossa igreja tem também. E assim, eu tinha um pastor que, na igreja que eu vim, lá de Jacareí, ele falava que o banco de Jesus é o nosso bolso. Então Deus ele quer investir na obra, ele vai no banco que é o nosso bolso. Então sai essas sementes do nosso bolso, né? Então o melhor lugar para você investir o seu recurso é ali onde você bebe da água, né? É ali onde você se alimenta da palavra de Deus. É ali onde você tem um pastor que está com seu tempo todo voltado a aprender da palavra, se dedicar na palavra e te encaminhar no caminho da graça para que você venha herdar o céu, né? Da melhor maneira possível, saudável espiritualmente. E ali é onde você deve dar o seu dízimo, conforme a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Assim, dentro desse pensamento, a gente entende também que a gente mesmo acaba usufruindo do que o dízimo proporciona, né? Porque a gente tem um templo bonito, Sim. né? A gente precisa pagar água, precisa pagar a luz, os A funcionários luz. da igreja. Então a gente vem cultuar confortavelmente, por que não, né? Também entender que isso faz parte do dízimo, né? Então a gente acaba que uma parte disso a gente também usufrui, né? Então, Exatamente. né, Fora aqueles recursos que vão para a obra missionária, né? que é Que o vai mais socorrer, importante, né? exatamente, que vai socorrer viúvas, que vai socorrer famílias que estão passando por momentos de crise, né, financeira. Sim. E tantas coisas, Vânia, que, assim, 10% eu diria para você que é o mínimo mesmo, é pouco. Então, Vânia, Deus nos deu o seu tudo. Ele deu a Jesus Cristo, seu Filho, né, que na forma de Deus ele veio e ele se tornou homem aqui, padeceu, morreu e ressuscitou. Então Deus ele fez a sua parte, deu o seu tudo, de graça. A Bíblia diz que de graça recebemos, de graça devemos também retribuir a alguém, né? E acho que o dízimo é um pouquinho da nossa gratidão, né? É o princípio da fidelidade, é o princípio da generosidade, ou seja, dar 10% mais, Senhor, se eu puder eu te dou mais, porque o que o Senhor fez por mim, o Senhor garantiu a minha salvação em Jesus Cristo. Né? O dízimo não salva, vou falar nisso, né? Salva ninguém o dízimo. Por enquanto, não. E nunca será, né? Quem salva é Jesus Cristo. O sacrifício dele foi plenamente suficiente para a salvação do homem. E uma vez salvo, nós temos uma gratidão tão grande para com Deus que nós falamos, vale a pena investir nessa obra, nesse projeto do reino de Deus que começou antes da fundação do mundo. Então a gente precisa mudar o olhar sobre isso, né? Transformar aquilo que às vezes é pesado, é uma obrigação, em gratidão, né? Retribuição daquilo que Deus nos dá. Quem é que vai pagar o que Deus deu pela gente, né? Ninguém paga, mas a nossa gratidão, ela, né, faz parte desse contexto, né, de mordomia. Então, por tudo que Deus me entrega, se é isso que eu devo dar, eu vou dar com o coração aberto, eu vou dar com o coração grato, né? Porque muito mais fez o Senhor por mim. Isso, e nós estamos falando de projetos, né? Projetos eternos, né? Igual que eu te falei, o projeto de salvação do homem, o reino de Deus, ele surgiu desde antes da fundação do mundo. A Bíblia fala algumas vezes ali. E eu ser participante desse projeto de Deus de salvação do homem é algo sublime. E com apenas 10% do meu salário, isso é maravilhoso. Já que você tocou em salvação, vamos aprofundar na polêmica? Ai, ai, ai. Assim, Regis, já que a gente não é salvo pelas obras, há alguma relação entre os dízimos e ofertas com a salvação?
Olha, sim, mas eu vou explicar como. Entenda Vamos bem. lá. Sim, vamos lá. É no sentido que a gente acabou de falar, no sentido da gratidão a Deus. De eu fazer e retribuir ao meu próximo, né, à igreja, como instituição, em forma de gratidão a Deus, eu restituo parte disso nessa comunidade, para que esse recurso venha a ser usado em prol de melhorias, né, de construção dos templos para aconchego dos irmãos que vêm cultuar a Deus, para que seja feita missões, né, em todas as partes do mundo, seja transmitido lives, podcasts como esse. Então, ou seja, o dízimo ele não salva. Ó, se alguém disser que você não poderá ser salvo por não dar o dízimo, não dê ouvido a isso. Isso não existe. Jesus morreu para a nossa salvação. E nós, de forma a retribuir isso como gratidão, nós cumprimos esse mandamento tão precioso de ser dizimistas, né? Ser ofertantes na casa do Senhor. E isso é transformado em grandes benefícios, né, para a sociedade, para os irmãos, para a construção de igrejas, para a expansão do Evangelho. Então, assim, a salvação é em Jesus Cristo. E grato por esta salvação, o pouco que eu posso fazer é pegar 10% de todo o meu rendimento e entregar na casa do Senhor. Então, resumidamente, você está dizendo que o dízimo não é condição para a salvação, mas ele é consequência daquele que é salvo. É consequência na vida daquele que é salvo. Quem é salvo sente a necessidade de entregar o dízimo por gratidão ao Deus que o salvou. Exatamente. Não é isso? Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então, uma vez salvos, nós passamos a ter o fruto do Espírito, temos uma conduta correta frente à sociedade. Então, nós vamos trilhando os passos de Cristo. E dar o dízimo uma forma de retribuição da generosidade de Deus. Ele nos deu tudo, né? Nos deu tudo, tudo. Tudo que temos vem dele. E nós, da mesma forma que ele é o nosso mestre, nós, como seus discípulos, também damos parte daquilo que ele nos deu. Amém. Você citou, né, assim, há um risco de alguém condicionar a salvação ao dízimo, à oferta, né, a algo financeiro. Tudo bem, a gente sabe que isso é errado, está errado. A salvação não é por esse caminho. Só que há muitas técnicas para se arrecadar dinheiro e dentro da igreja, né? Ultimamente a gente tem visto muito, não ultimamente, eu acho que já de bastante tempo a gente vê muitas técnicas para isso. A gente sabe que o fim acaba sendo benéfico, né, na maioria das vezes. Mas o que eu quero saber? Essas técnicas de arrecadação chegam a ser pecado? Olha, dependendo da técnica utilizada, pode ser que seja. Hoje os líderes têm que ter muito cuidado na hora de arrecadar dinheiro. Porque assim, igual está dizendo aí no tópico da lição, o evangelho da barganha, né, onde se barganha com Deus, né? E aí fala assim, olha, você dá um valor que Deus vai te dar 100 vezes mais, vai te dar 10 vezes mais, e se não der, você põe na parede. Eu ouvi falar isso. Diz. Né? E tem, mas não, e isso é uma forma incorreta de incentivar os irmãos a contribuir. Está na Bíblia. E nem se refere diretamente a dízimo, mas é um princípio que Jesus ele ensinou ali no Sermão da Montanha. Ele disse assim, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, que é quando você aperta o mantimento para caber mais. Então, boa medida, recalcada, sacudida e que transborda. Então, Deus ele dá em abundância aquele que ele vai com alegria e oferta e dizima e dá o dízimo na casa do Senhor. Então, não há necessidade de fazer técnicas de arrecadação, de prometer, né, prometer coisas absurdas. Não é necessário. Às vezes colocando Deus contra a parede, né? Exatamente. Me dá. E assim, isso me leva, né, a pensar assim, a gente acaba que houve alguns ensinamentos que dizem que
você vai trocar o pedido pela determinação, né? A nossa lição até cita, né? Então, Jesus nos ensina a orar, a clamar, a pedir, como você citou, pedir, dá-se-vos-á. Então, é um clamor, é um pedido constante. Mas alguns ensinamentos dizem, não precisa pedir, você determina, porque já é seu. Jesus já garantiu todas as bênçãos na cruz, então você só determina que isso vai chegar para você. Então, como que eu enxergo? O pedido, um servo faz um pedido ao seu senhor. Agora, uma determinação é o senhor que faz a um servo. Então, será que quando a gente troca um pedido pela determinação, a gente não está cedendo à tentação de ser igual a Deus? De trocar de posição, talvez, Deus como nosso servo e nós como o Senhor de tudo? É um grande perigo, né? É algo aí que temos que tomar muito cuidado. Porque assim, voltando à doutrina da mordomia, nós somos administradores de algo que pertence a alguém, que é o nosso Senhor. Então, assim, as determinações partem do Senhor ao servo, não é verdade? E a determinação, ela está toda já exposta na Bíblia. Não há mais o que eu determinar. Basta eu cumprir Quem aquilo que eu tenho somos que cumprir. nós, né? E eu exercer aí a generosidade, né? E dar, né? Em gratidão a tudo que Deus me fez, retribuir na casa dele sem qualquer tipo de determinação do homem, né? O homem, ele tem que expor, ele tem que se expor à palavra, né? A palavra carta magna, né? A palavra de Deus. E ela fala que eu darei e serei retribuído naturalmente, né? Deus, ele é maravilhoso. Aliás, eu creio que antes de darmos, ele já retribui, porque ele olha o profundo do seu coração. Amém. É verdade. Então, se a gente for analisar dentro dessa teologia do determinismo, a lição traz um outro nome que eu não estou me lembrando, né? Que tem muito a ver com a teologia da prosperidade também. Se a gente for olhar por esse ângulo, então pode ser que até ao dar, ao devolver o dízimo e a oferta para o Senhor, a gente esteja fazendo errado. Porque se a nossa intenção for de colocar Deus contra a parede, a nossa intenção de entregar o dízimo seja somente para ter retribuição, também está errado, né? Está errado. E olha, eu quero dizer aí aos irmãos que vai nos assistir, não há necessidade de barganhar com Deus. Olha, o que Deus tem para você é muito grande, é profundo, é maravilhoso. Basta você simplesmente aí colocar o seu coração em oração. E a oração, ela tem que ter uma característica, Vânia, muito importante, que é a verdade, né? Você tem que ser sincero diante de Deus e falar, Senhor, eu não sou fiel nas minhas finanças para contigo, mas eu quero ser. Me ensina, me ajude a ser. E aí, esqueça a barganha. Você fala, Senhor, eu vou ser fiel. Eu vou dar aquilo que o Senhor me deu, eu vou devolver. Vou ficar com 90%, vou te devolver 10% que vai ser usado na tua obra. E aí recebeu, ali tira a primeira parte. Vai ser maravilhoso. Você vai ver como que Deus ele vai cuidar de você. Vamos lá, Deus vai cuidar. Tá. Em Deuteronômio, a gente percebe lá no capítulo 8, versículo 10 mais especificamente, mas assim, todo o capítulo e os capítulos anteriores, eles são as últimas orientações ali de Moisés, depois que o povo, né, conquista a terra prometida. Então, Moisés deixa orientações antes de morrer para que o povo não se esquecesse dos milagres, dos grandes feitos de Deus por eles no deserto. Porque deserto é deserto. Deserto a gente precisa de milagre do Senhor, né? Então, constantemente, Deus estava provendo, né? As roupas cabiam durante todo o percurso, as sandálias cabiam durante todo o percurso, mandava maná, mandava carne. Então, era coisa assim miraculosa que acontecia.
Agora, depois que eles entrassem na terra prometida, eles iam começar a comer do fruto do próprio trabalho. Iam começar a plantar, a terra era fértil. Então, pode ser que essa orientação do Moisés seja para que eles não voltassem também a esse mesmo pensamento que a gente estava, não caísse em tentação de pensar que é o fruto das minhas mãos, Deus não tem nada a ver com isso. Agora eu tenho o sustento do meu lar, o sustento da minha casa somente porque eu trabalho. E se esquecessem do Senhor. Então, aquela gratidão que eles tinham por tudo que Deus fez no deserto, poderia que fosse sumindo, né? E eles achavam que é só pelas mãos deles que eles conquistavam tudo que eles estavam conquistando, né? O sustento deles, a prosperidade. E é uma tentação que a gente corre até hoje, né? Às vezes as pessoas correm tanto atrás do seu trabalho, de tudo que vem do fruto somente da sua mão e se esquecem que antes de tudo vem de Deus. Isso ocorre muito, viu? Tem grandes empresários que cresceram pequenos, né? Sendo fiéis e dizimistas. Quando chega na casa de milhões, ele fala, poxa, eu vou dar 1 milhão de dízimo, é muita coisa. Isso aqui foi tudo eu que construí, na verdade. Perigo. Eu estudei não sei quantos anos, eu fiz, aconteci, então eu vou reter isso para mim. Quando ele poderia ser um bênção, né, para a igreja, né, para novos campos, né, novas expansões da igreja de Cristo, ele acaba confiando só naquilo que ele pôde fazer. Enquanto que se Deus não tivesse dado saúde, inteligência, capacidade de gestão, né, sucesso, ele não teria, né, essas receitas. Então, sempre o caminho é ser fiel a Deus num pouco para que consiga ser fiel no muito. E eu estava lendo a história é considerado o homem mais rico de todos os tempos. Eu não sei se ele permaneceu na fé firme, mas no começo da sua vida empresarial, John Rockefeller, é um americano, ele atuava no ramo de petróleo, considerado um dos mais ricos de todos os tempos. E ele aprendeu com a mãe a dar o dízimo, e o primeiro dinheiro que ele ganhou foi $1,50, 1,50, né? E quando ele era multimilionário, e ele continuava dando seus dízimos, alguém questionou, mas o senhor dá dízimo de milhões? Ele falou, eu não teria como dar o dízimo de milhões se eu lá atrás não tivesse dado o dízimo de 1,50. Então, ou seja, a fidelidade, ela é no pouco e no muito, né? E a Bíblia diz que nós formos fiéis no pouco, será uma condicionante para que Deus nos permita viver o muito, né? Então, assim, a fidelidade, ela é tudo no pouco e no muito, nunca confiando na minha capacidade, mas confiando naquele que dá a semente e dá também o pão. Amém. Não é verdade? Amém. É realmente um ato de confiança no Senhor mesmo. Agora, usando esse exemplo que você deu de, né, essa pessoa que dava o dízimo antes e continuava dando depois de ser milionário, ocorre também o contrário, né? A pessoa que desiste desse ato de fidelidade com o Senhor, de entregar o dízimo realmente porque tem muito dinheiro, já tem muito dinheiro. Então, não precisa entregar mais o dízimo. Isso é um sinal de avareza, né? E a lição trata um pouco sobre o tema avareza. Só que o que eu queria saber sobre a avareza? Assim, eu não gosto de polêmica, né? Não gosto de polêmica. Não, né? Mas eu quero saber o quê? A avareza, por que ela é um problema? Ela não é só, assim, algo da personalidade das pessoas? Uma pessoa é avarento e isso não vai mudar na vida dela, ou não afeta nada na vida espiritual dela. Por quê? Qual que é o grande problema da avareza? A avareza, inclusive, ela é um grave pecado citado na Bíblia. Quando a pessoa ela retém mais do que deve, né? Ela retém tudo para ela. Ou ela é o centro, né, daquela relação, ela com as finanças, ou o próprio dinheiro é o centro dessa relação dela. E Deus fica em segundo ou terceiro plano. Aí ela retém tudo para ela, e isso leva a uma decadência espiritual, uma confiança no dinheiro e não naquele que provê, e isso é um sério pecado, né? A Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor, né?
A nossa vida deve ser entregue a Ele e desde as nossas finanças, lá no começo da nossa vida, até numa suposta riqueza, saber que tudo aquilo ali não é meu. Nós partiremos dessa vida para o céu sem levar nada de dinheiro aqui. Então não tem por que eu reter. A Bíblia diz que, numa parábola de Jesus, um homem falou assim, poxa, eu tenho tantas colheitas, eu vou derrubar meus celeiros, vou fazer celeiros maiores para eu plantar mais, e eu para eu guardar mais mantimentos, e aí eu vou poder falar assim para mim, agora é só alegria agora, não preciso mais trabalhar, vou gozar de tudo isso que eu construí. O que Jesus disse na sua parábola? Que ele ouviu uma voz, né? E Deus falou com ele assim, louco, Amanhã. essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens guardado, para quem será? Né? Então, assim, é um exemplo de uma pessoa avarenta. Não leva a nada. Né? Não. E assim, a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração, né? Então, se a gente coloca as nossas condições financeiras, o nosso dinheiro, como o nosso maior tesouro, então o nosso coração está no dinheiro. Se seu coração está no dinheiro, seu coração não está em Deus. Né? Se seu coração não está em Deus, está tudo errado, meu amigo. Está tudo errado. Tem que voltar lá do início e recomeçar, pedir a Deus orientação, pedir para que Deus mude o seu coração, porque o dinheiro ele pode ser, pode ser bênção, mas também pode ser muito prejudicial também, né, a nossa vida espiritual. Exatamente. O amor, né, ao dinheiro é a raiz de muitos males, né? O amor ao dinheiro. Não diz que é o dinheiro, mas o amor aí do apego, né? É meu dinheiro. O problema não é o dinheiro, não né? é o dinheiro. Realmente, é exatamente isso que você disse. O amor, problema não é o dinheiro, é a nossa relação com ele que é o problema. Que acho que é uma das melhores definições de avareza, né? Pronto. Regis, alguma consideração final sobre esse tema? Olha, eu digo que ser dizimista é você participar de um projeto eterno, né? Deus, antes da fundação do mundo, já tinha preparado o seu reino, né? Em que nós somos hoje participantes desse reino e vamos reinar eternamente com ele. E como que um reino eterno pode ser sustentado com o dinheiro dessa terra? Isso é um milagre, é uma coisa gloriosa. E só aquele que é contribuinte, aquele que tem seu coração na obra de Deus, pode ser participante. Na forma terrena aqui, sendo investidor em coisas eternas. Então, a consideração final aqui que eu deixo para você, seja um dizimista. Contribua na casa do Senhor com suas ofertas. E você vai ver grandes bênçãos do Senhor na sua vida. E depois você me conta. Deus não falha, a fidelidade de Deus independe da gente, né? Mas a nossa parte a gente precisa fazer. Eu quero te agradecer, Regis, por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Né? Regis já bate ponto aqui já no podcast, né? Uma bênção sempre que vem. E siga a gente nas redes sociais, se inscreva nesse canal. A semana que vem a gente volta com mais um podcast. Deus abençoe você, sua família, sua Mandou semana. muito bem, hein? Mandou muito bem. Obrigada. Samuel, acho que já era, hein, Samuel? Ih, Samuel, perdeu. Os 5 mil é dela agora, né? Deus abençoe.